Tony, como eu fiz a pergunta quando estava nos bastidores, a gente não está vendo essa grande mídia falar absolutamente nada, muito pelo contrário. Ao que parece, há uma grande mídia blindando o Sérgio Moro, blindando os lavajatistas, não trazendo isso como pauta e tentando criar narrativas que, inclusive, agora grandes juristas já se posicionaram sobre essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, e os juristas todos estão dizendo, vai ter que provar. Ela vai ter que provar o que ela falou, porque isso é algo grave, é algo que a República precisa saber, só que ao mesmo tempo que ela tem que provar isso, por que não trazem para o debate, para a discussão, o lavajatismo, tudo que está vindo à tona, as coisas que foram apreendidas e a situação do Moro? Qual é a tua posição sobre isso, Tony? Veja bem, no caso especial da Globo, entendeu? A Globo foi conivente com todos os crimes praticados pelo Moro e pela República de Curitiba. Então, como que eles vão, né, combater o que eles foram coniventes? Se fosse ver, na formação de quadrilha, entendeu? Estava lá a Globo, depois da Lava Jato estava lá o antagonista, estava a Veja, entendeu? Todos eles eram coniventes, desde lá de trás, com tudo que o Moro, com o Januário Paludo, o Carlos Fernando e Deltan Dallagnol fizeram. A trajetória deles foi sempre respaldada por eles. Eles sabiam de todas as ilegalidades que estavam cometendo. Eu fui muitas vezes fonte, entendeu, de várias matérias de jornal nacional, de manchetes de jornal nacional. Eles me davam a notícia, eu passava para um jornalista de lá. Não vou citar nomes, eu tenho um monte de amigos jornalistas durante essa trajetória minha. Eu sou amigo de todos os jornalistas, eu não tenho inimigo nenhum. Então eu converso com todos, não exponho nenhum, não exponho nada. Mas na época, entendeu? Eu usei a minha rede, que eles não tinham ainda no começo, eu expus para fazer o projeto que eles tinham. E o projeto deles, da Globo, e da Veja, de todos, era o quê? Destruir o PT e destruir o Lula desde 2002, quando ele assumiu o primeiro governo. E eu fui usado para isso. As provas já estão começando a aparecer, o Moro está sendo desmentido. Agora, a grande mídia, ela toda ficou envolvida pelo lavajatismo. Aí eu não sei. Entendeu? Se por opção, ou porque estavam todos no mesmo rumo de querer destruir o PT, Lula, isso daí, ou, entendeu? Chantageados pelo Moro e pela gangue dele. Eu sei que em relação ao judiciário eu posso afirmar, e isso vai ser prova aí, entendeu? Isso está provado nos autos. Eu posso afirmar que no judiciário ele chantageou desde o TRF4, STJ e STF. E já citei quem ele chantageou, entendeu? E tudo está nos autos, como aí já está aparecendo, né, as coisas que eles usaram com o desembargador, com várias outras pessoas, e nunca apresentaram uma denúncia e usaram isso daí para se cacifar, né? Depois ele assume, depois de tudo isso daí, quando a Lava Jato cai em desgraça, ele assume um ministério onde ele tentou aparelhar de todas as formas a PF e a BIM. Imagine o que um cara que fez uma indústria da lapongagem em Curitiba fez aqui em Curitiba, como ele fez desde 2003, 2004, ele fez aqui. Imagina o que esse cara fez. Imagina o que esse cara fez no Ministério da Defesa, quando ele tinha todo esse poder na mão. Então, veja, aí estão alguns membros, acho que é de alguns membros de hoje aí, que tem do antagonista, tudo isso daí. Mas antes era o Diogo Mainardi, que era amigo do PT, era o Sabino, entendeu? Era essa gente aí que fazia, às vezes, as notícias que eles pegavam lá, forneciam para eles. Eles davam um pouquinho antes, davam lá por 7h30, eles davam no site deles, para que o Jornal Nacional, já preparado, entendeu, replicasse a coisa do antagonista. Depois um replicava, o Estadão replicava, a Folha e tal, e era uma coisa totalmente organizada e muito, muito bem orquestrada. Isso que eu estava falando, Marçal aí.
entendeu? O que ele fala é correto. Primeiro eles botam na televisão, na internet, onde que for, eles destroem a pessoa. A hora que ele está totalmente destruído, entendeu? Que ninguém tira a credibilidade da pessoa totalmente. Ninguém reforma uma sentença de ninguém, ninguém tem coragem porque vai falar que está conivente com aquilo. Entendeu? Hoje tem uma orquestração para cima dos ministros do Supremo. E são os 3 ministros do Supremo mais atuantes que estão debaixo de fogo cerrado. Hoje é o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. Vocês podem ver que a pancadaria é em cima deles todo dia. Porque o ministro Gilmar estava tentando fazer uma lei para se blindarem do impeachment, é a lei da blindagem, porque o outro está fazendo isso, porque o ministro Toffoli puxou o caso Master que pegava o ministro Alexandre de Moraes e puxou. A mídia está em cima disso. Acabei de ver o Jornal Nacional agora, entendeu? Defenestrando pela primeira vez, entendeu? Defenestrando o ministro Alexandre e colocando a reportagem da Maru Gaspar, que eles não responderam, que eles foram para cima dele, já pegaram coisa que ele tirou do gabinete dele, estão aparecendo que realmente ele teve essas conversas com o Galípolo. Estão em cima do Galípolo também, eles querem transformar isso daí num escândalo internacional. Então, conseguindo, entendeu? E vão conseguir. Então, hoje, quem está debaixo dessa artilharia do antigo lavajatismo primeiro é o Supremo Tribunal, entendeu? Na figura desses 3 ministros. Depois, eles vão começar a fazer o caminho que eles querem fazer contra o governo a partir do ano que vem. O Lula está festejando a amizade dele com o Donald Trump. Esse negócio, vocês vão ver o Donald Trump na eleição do ano que vem aqui, tentando fazer tudo para derrubar o Lula. O negócio do Trump é geopolítico. E a política do Lula não interessa para ele. Interessa a política dos Bolsonaro, dos bolsonaristas, isso daí. Então ele está tentando negociar, fazer tudo que tem para as empresas, né, as big techs não serem taxadas aqui, eles defenderem todo o esquema, tal, tudo bem, para depois avançar de uma maneira em abril, maio, junho, eles vão começar a fazer o que eles têm. E aí essa turma de Moro, Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando, que eles atuam junto com os Estados Unidos desde sempre, eles vão atuar para fazer o que estão fazendo com toda a esquerda aqui no hemisfério. Está ganhando a extrema-direita, a direita, eles estão defenestrando a esquerda disso daqui. Se não é por bem, é na bala. Como na Venezuela, como está tentando fazer na Colômbia, como está fazendo tudo. Então, a gente tem que se preocupar, porque o ano que vem é o ano mais importante que o Brasil vai passar. E as coisas estão começando a se formar, e vejo muito parecido com o que começou a se formar em 2013, entendeu? Contra a presidente Dilma, né? E depois que veio a derrubar ela, e veio a eleger o Bolsonaro, e isso está começando a se formar agora. A Globo queria, junto com o status quo, queria tirar o Bolsonaro da jogada. Desde 2019 já era o plano. Quando o Bolsonaro começou a atirar em todo mundo, fazer tudo, eles já começaram a se preparar para tirar ele da coisa. Como ninguém conseguia, entendeu, ganhar a eleição dele, todo mundo parecia que perdia, eles sabiam que o único que podia ter essa vitória, tirar o Bolsonaro do mapa, para depois eles poderem ir para cima dele, era o Lula. E aí se formou uma coisa em São Paulo. Eu participei no início, em 2019, já começou em 2020, aumentou muito depois da pandemia, aí começou a fazer alguma coisa para tentar trazer o julgamento do Lula de volta à tona, para libertar ele da prisão, para ele poder se tornar elegível e concorrer para tirar o Bolsonaro. Tudo bom, mas aí esse acordo tem um preço, isso vou falar para vocês aqui. O preço era ele aceitar o Alckmin de vice e ele não ser candidato à reeleição. Essa era a grande construção. Ele teria que aceitar o Alckmin de vice, porque se ele não cumprisse alguma coisa,
o Alckmin, que era o queridinho da Faria Lima, do status quo, entendeu? E de muito mais gente. É só vocês pegarem quem são o elo de ligações dele com essas pessoas. E o que acontece? Se o Lula não cumprisse o que foi feito com o mercado, com essa turma, entendeu? Eles fariam que igual a Dilma, promoveriam um desgaste grande para que fosse feito o impeachment e o Alckmin assumisse como assumiu o Michel Temer.